Olá, Shalom, a paz. Continuamos nossa reflexão, as nossas meditações sobre o livro do Deuteronômio. É o mês da Bíblia 2020. Abre a tua mão para o teu irmão. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de composição, as etapas de composição do livro do Deuteronômio. Um livro que não nasceu de uma vez só, mas passou por várias mãos até encontrarmos o Deuteronômio na sua forma atual encontrada na Bíblia. Para a gente entender um pouquinho essas etapas de construção e de composição do livro do Deuteronômio, é preciso que a gente saiba pelo menos um pouquinho sobre a história de Israel, especialmente sobre o período da monarquia em Israel. Se você olhar para o mapa do Israel do Antigo Testamento, você vai ver que o reino de Israel foi dividido em dois por volta do ano 900 antes de Cristo. Houve um cisma logo após a morte do rei Salomão, houve um cisma e o reino foi dividido em dois. O reino do norte, chamado de reino de Israel, que durou de 900 antes de Cristo até 722 antes de Cristo, com a invasão e destruição operada pelos assírios em 722 a.C., o reino do norte deixou de existir, foi completamente aniquilado. E o reino do sul, o reino de Judá, que durou de 900 desde o cisma até 587 a.C., quando aconteceu a invasão dos babilônios, que destruíram também o reino do sul, saquearam Jerusalém, destruíram e profanaram completamente o templo, incendiaram o templo de Jerusalém. Veja então que antes havia um reino unido, que foi instaurado no ano 1000, foi instaurada a monarquia no ano 1000 antes de Cristo. Tivemos os três primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. Logo após a morte de Salomão, as intrigas na corte, houve um racha, um cisma, uma divisão então do reino unido e passamos a ter então dois reinos, o reino do norte, como eu já disse, e o reino do sul. O reino do norte, o reino de Israel, o reino do sul, o reino de Judá. Como consta no mapa, você vai ver claramente a divisão de Israel em dois reinos. A origem do movimento deuteronomista, a origem do movimento que compôs o livro do Deuteronômio, estaria ligado com os levitas. Os levitas, que eram os responsáveis pelo templo, uma espécie de liturgistas ou de liturgos, aquelas pessoas que eram responsáveis pelo culto, pela organização do culto, das celebrações, da liturgia nos santuários em Israel. Esses levitas exerciam funções cultuais nos santuários do Reino do Norte, especialmente em Siquém e Betel. Se você olhar novamente no mapa, você vai ver onde se localizava Siquém, ali havia um santuário, e Betel, um pouquinho mais no sul, quase na fronteira com o Reino do Sul, no reino de Judá, ali havia santuários onde os levitas exerciam as suas funções cultuais, as suas funções litúrgicas. Em Deuteronômio 12, capítulo 12, versículos 12, 18 e 19, capítulo 14, versículos 27 a 29, versículos 27 e 29, capítulo 16, versículo 1, capítulo 26, versículos de 11 a 13, você vai ver que esses levitas nesses textos são vistos ao lado dos pobres, dos mais pobres. Perceba então que essas referências que eu acabei de dizer agora, essas referências bíblicas do livro do Deuteronômio, fazem parte do código deuteronômico, ou do Deuteronômio dos capítulos 12 a 26 do livro do Deuteronômio, que é aquele núcleo principal, o chamado Deuteronômio primitivo, que é o texto mais antigo do livro do Deuteronômio. Você vê que aí já começa a aparecer então
os primeiros traços da mão deuteronomista na composição desse livro. Com a destruição do Reino do Norte, em 722 a.C., pelos assírios, o que aconteceu? Os levitas, teriam fugido do Reino do Norte para o Reino do Sul, para o Reino de Judá, levando consigo as suas tradições. Essas que nós acabamos de ouvir aqui, um pouquinho delas, aqui há pouco eu disse. No Reino do Sul, no Reino de Judá, que durou de 900 a 587 a.C., Ezequias reinou em Judá por volta dos anos 700 a.C. Apareceu o rei Ezequias. E no reinado de Ezequias, que eu já disse, do fim do século 8 e início do século 7 ou do século 7 a.C., Ezequias, que foi um bom rei, veja 2 Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 8, ali é dito porque que Ezequias foi considerado um rei digno, um bom rei, um descendente bom de Davi. Nesse reinado de Ezequias foi composta a primeira coletânea de leis deuteronômicas a partir, talvez, daquelas tradições trazidas do norte pelos levitas. É possível que uma cópia do Deuteronômio primitivo, ou código deuteronômico, Deuteronômio capítulos 12 ao capítulo 26, tenha sido trazida para Jerusalém por aqueles levitas que eu fiz referência agora há pouco. Então, no reinado de Ezequias começa então a haver uma primeira coletânea de leis inspiradas nessas tradições que os levitas possivelmente trouxeram do reino do norte. Ezequias estava tentando fazer uma reforma política, uma reforma religiosa. Ezequias empreendeu uma reforma político-religiosa de reunificação do reino, estava procurando reunificar o reino e centralizar o culto em Jerusalém. A reforma político-religiosa de Ezequias se concentrava basicamente nisso, reunificação do reino e centralizar o culto, o que é muito importante em Israel, em Jerusalém. O fato de Ezequias combater a idolatria e observar os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés são indícios da reforma. Confira também aquele mesmo texto que eu disse agora há pouco, 2 Reis 18, 3 a 7. Ezequias combateu a idolatria, observava os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, e isso tudo é indício de que ele procurava, de fato, fazer a tal reforma. Mas essa reforma durou pouco, pois Ezequias teve de se submeter à Síria para evitar a destruição de Jerusalém e também do Reino do Sul, do Reino de Judá. Por isso, segundo muitos comentadores da Bíblia, é muito difícil que tenha ocorrido uma primeira edição do Deuteronômio em algum momento do reinado de Ezequias. O reinado de Ezequias que é relatado no 2º livro dos Reis, capítulos 18, 19 e 20. Dá uma conferida, você vai ver ali o que se passa no reinado de Ezequias. E ele teve a sua tentativa de fazer essa reforma, mas se viu impossibilitado porque os assírios também estavam ameaçando entrar, invadir, destruir também o Reino do Sul se Ezequias não cumprisse determinadas ordens dos assírios. E ele teve de se submeter para não acontecer o pior. Veja 2 Reis, capítulo 18, versículos 19 e 20. Uma primeira etapa que de fato começa a aparecer o Deuteronômio assim, de forma mais clara, nós poderíamos dizer que com evidências históricas, essa reforma deuteronomista ocorreu de fato no reinado de Josias, do rei Josias, por volta de do ano 600 a.C.
Confira 2 Reis, capítulos 22 e 23. Em 2 Reis 22 é dito que foi encontrado no templo de Jerusalém, por ocasião de umas reformas no templo, foi encontrado ali um código de leis, o livro da lei. Veja 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Então, houve de fato uma reforma, e uma reforma deuteronomista, uma tentativa de reforma com o rei Josias por volta de 620 a.C. Isso é dito em 2 Reis, capítulo 22 e 23, né? E durante ali uma reforma do tempo foi encontrado um rolo, né? Um código de leis, um livro da lei, segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. Este livro da lei, né, seria o núcleo legislativo do Deuteronômio, a parte central do atual livro do Deuteronômio, que a gente já falou tanto, o Deuteronômio primitivo, ou o Código Deuteronômico. Deuteronômio, capítulos 12 ao capítulo 26. Mas alguns acréscimos possíveis tenham sido escritos no tempo anterior, o tempo de Ezequias. Então, para isso, compare 2 Reis, capítulo 23, com as seguintes passagens: Deuteronômio 12, 13 a 15, Deuteronômio 16, 1 a 3, Deuteronômio 18, 10 a 15, Deuteronômio 17, 3 e Deuteronômio 23, 18. Compare essas passagens com 2 Reis, capítulo 23, e verás que ali de fato, na ocasião do reinado de Josias, começa a aparecer evidências históricas dessa reforma deuteronomista e dos primeiros escritos do livro do Deuteronômio. Uma etapa B, uma segunda etapa, a etapa seguinte de escritura do Deuteronômio, aconteceu com o fim do Reino do Sul, Judá. Durante o exílio da Babilônia, o exílio na Babilônia, esse exílio que durou de 586 a.C. até 538 a.C., mais ou menos 50 anos, durou o exílio. E depois do exílio, quando os persas dominaram, eram os dominadores, o império dominante no mundo, prescreveu que os povos escravizados pelos babilônios pudessem voltar à sua terra, desde que pagassem os impostos devidos e obrigados e obrigatórios, né? Então, o livro do Deuteronômio, nessa etapa também, foi escrito no chamado período persa ou de dominação persa, que é de 538, desde a volta do exílio, até 333 a.C., com a duração da dominação persa. Em seguida, nós temos a dominação grega. Então, neste tempo, durante o exílio e no período persa, acrescentou-se ao livro, aquele núcleo fundamental, o chamado Deuteronômio primitivo, capítulos 12 ao 26, acrescentou-se a parte narrativa e discursiva, formando a moldura do Deuteronômio. O início, capítulos 1 até o 11, Deuteronômio 1, versículo 1, até Deuteronômio 11, 1, até o capítulo 11 do livro do Deuteronômio. Nós temos então essa primeira parte que foi acrescentada, a primeira parte do livro que foi acrescentada posteriormente no tempo do exílio da Babilônia e do período persa. E o final, capítulo 27 até o último capítulo, que é o capítulo 34, de 27 a 34, também é um acréscimo àquele núcleo fundamental que aconteceu também durante o exílio da Babilônia ou no chamado período persa, depois do exílio da Babilônia. Por esta época formou-se a chamada escola deuteronomista, composta por escribas tomados pelos ideais deuteronômicos. Atualmente, alguns estudiosos sustentam que esta escola propôs o livro do Deuteronômio como o encerramento do Pentateuco. Alguns estudiosos pensam que essa escola, quando compilou definitivamente o livro do Deuteronômio, estava querendo colocá-lo como a conclusão do Pentateuco, Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio como conclusão do Pentateuco. Outros estudiosos, no entanto, pregam e pensam e insistem que aquela escola deuteronomista desejava sim que o livro funcionasse como uma espécie de introdução aos livros que nós chamamos de livros históricos. Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que na Bíblia hebraica é chamado de profetas, são chamados esses livros de profetas anteriores. E segundo esses estudiosos aqui, esses livros compõem então a chamada historiografia deuteronomista. Deuteronômio, seguido de Josué, seguido de Juízes, seguido de 1º e 2º Samuel, seguido de 1º e 2º livro dos Reis. A historiografia deuteronomista. Na próxima quarta-feira, vou postar aqui um vídeo, uma leitura desse capítulo 15 do livro do Deuteronômio, de onde foi tirado o lema do mês da Bíblia. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, dá aí o seu like, compartilhe esse vídeo, fale dele para os seus amigos, para os seus grupos, seus movimentos de pastoral, seu movimento ou a sua pastoral. Vamos compartilhar, vamos juntos rezando, meditando, pensando no livro do Deuteronômio. Se inscreva, compartilhe, nos ajude a evangelizar, a anunciar a palavra de Deus. Seja também um anunciador da palavra do nosso Deus. Fique em paz, até uma próxima vez.